telespectadores do programa As Manas Ana. Hoje temos um tema diferente e muito importante. Deixo contigo, Ana. Obrigada, Ana. Camilo Castelo Branco escreveu a obra bastante conhecida, Amor e Perdição. O autor tenta evidenciar a injustiça associada ao amor de Simão e Teresa, que os enfrentar os preconceitos das respectivas famílias e a repressão imposta pela sociedade, que é retrógrada e feita de desigualdades, a começar pela insignificância social da mulher. E aí surge uma pergunta: nos tempos de hoje ainda vemos os vestígios dessa repressão? Sim, ainda existe essa repressão. Infelizmente, na nossa sociedade ainda existe preconceito, tanto relacionado com o estereótipo de género, como até das próprias mulheres contra outras mulheres. Portanto, não é só os homens que têm o tipo de preconceito com a mulher. Felizmente estamos melhor, no entanto acho que ainda temos um longo caminho pela frente, nomeadamente se calhar pensarmos na política, economia, em que consideramos sempre que os homens têm um cargo mais importante ou mais influente, o que nem sempre é verdade, como também, por exemplo, nas mulheres, o facto de terem obrigatoriamente de serem mães, senão há qualquer coisa de errado e, portanto, eu acho que ainda temos um longo caminho pela frente e, portanto, sim. Bem, na minha opinião, eu acho que nos tempos de hoje, essas discriminações contra a mulher e etc. vê-se bem menos do que no século XIX, por volta dessa zona, dessa altura. Bem, no círculo onde eu vivo, pelo menos, eu não presencio isso quase nada, felizmente, mas acredito que alguns por aí pelo país e pelo mundo ainda haja muita discriminação contra a mulher. E eu acho que sim, as mulheres deviam ser pagas da mesma maneira que os homens e devia ser tudo igual, se esforçassem o mesmo que os homens, se esforçam deviam ser pagas da mesma forma. E de uma maneira geral sim, deviam ter tudo o mesmo direito e ser tratados da mesma forma. Mas, por exemplo, há coisas em que eu entendo não por ser mulher, mas sim por exemplo, vou dar um exemplo, se vier sobre as saídas à noite, se vier um homem robusto, forte, sair à noite, os pais ficam mais descansados porque têm cabedal para lidar com alguém que lhe vá abordar. Se for uma menina assim, de estrutura mais pequena, talvez fosse abordada por uma pessoa com intenções erradas, talvez não tivesse tantas hipóteses de safar como uma pessoa com uma estrutura maior. Mas se a mulher fosse capaz de lidar, também eu acho que devia ter o mesmo direito de ser como o homem. E resumidamente, pronto, é isso. Existe esse tipo de repressão hoje em dia na sociedade ainda, porque, por exemplo, as mulheres são uma minoria mais fraca. Acho que os pais exigem demasiado das mulheres em vez dos filhos, das meninas neste caso. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, uma menina não pode sair tão mais confortavelmente, não pode ir até altas horas, enquanto os filhos podem sair à vontade e nós ficamos mais presas dentro de casa. Quando se trata de profissão, as mulheres acabam por receber menos, fazendo a mesma coisa que o homem faz. Acho que isso ainda existe muito na sociedade hoje em dia. Claro que não é muito como antes, mas ainda existe na sociedade hoje em dia. Considero que o feminismo na sociedade ainda continua a ser uma coisa bastante extrema, mas nos casos que as outras pessoas que responderam tocaram, por exemplo, as mulheres não poderem sair de casa tanto tempo como os homens, não depende só do fator de serem mulheres ou não, mas também da família e da cultura que estão a ser criadas. E consoante aos salários, também continua a haver uma diferença salarial entre a mulher e o homem, mas não vai ser apenas por ser mulher, mas também as mulheres geneticamente têm um fator de concordância menor do que os homens, e isso vai dar um salário menor, se concordarem menos com o chefe. Mas sim, também há uma grande diferença salarial apenas por causa do género em que se encontra. Sim, eu acho que sim. Atualmente existem muitas desigualdades das mulheres perante os homens em vários termos, em termos empresariais, em termos domésticos. Atualmente existem essas desigualdades. Sim, atualmente na nossa sociedade podem existir comportamentos sexistas e noutras sociedades temos claramente situações de repressão e de desigualdade que sofrem as mulheres. Relativamente a esta questão da existência ou não ainda de alguma discriminação das mulheres ou da mulher relativamente ao homem, eu penso que em relação à minha posição, por exemplo, aqui dentro da Gustavo Eiffel, de todo, porque eu tenho um cargo de direção e sou mulher. Na nossa instituição, de um modo geral, Escola Profissional Gustavo Eiffel, também não sentimos isso, porque lá está, temos muitas mulheres, muitas senhoras com posições de chefia, o que significa que
existe essa consideração. Portanto, não são só os homens que chegam aos cargos de chefia ou de direção, e isso é um bom sinal. No entanto, acredito que sim, que ainda existam muitas situações em que se verificam essas desigualdades no nosso país, mas principalmente noutros países, como terão conhecimento, em que efetivamente a mulher não é reconhecida, não tem direitos, nem tem direito sequer a escolher, por exemplo, o homem com quem se vai casar, não tem direito a conduzir, não tem direito a votar, não tem direito a trabalhar. Isso ainda acontece nos dias de hoje, por incrível que possa parecer. Aqui na nossa sociedade, em Portugal, pode acontecer realmente ainda em alguns sítios, não tenho assim conhecimento concreto, e nas dinâmicas familiares penso que também ainda pode acontecer, porque quer queiramos, quer não, as tarefas domésticas ainda continuam a estar muito associadas à mulher, ao sexo feminino. Não é que os homens não as possam executar. E já existem muitos homens até com interesse em aprender a cuidar das crianças, a fazer a comida, a mudar a fralda ao bebê, essas coisas todas. Mas a verdade é que a nível de cultura, penso que ainda está muito culturalmente enraizada a questão de que são as mulheres, cabe à mulher esse tipo de função. E isso de facto nos dias de hoje não faz qualquer sentido, até porque tanto a mulher como o homem trabalham. Nos dias de hoje quase todos trabalham, não é? Então se trabalham, quando chegam a casa não é justo que a mulher tenha o seu segundo trabalho, que é cuidar da casa e dos filhos, e o marido ou o companheiro esteja sentadinho no sofá de perna traçada. Pronto, e isso sim, penso que são questões culturais e que têm que ser com o tempo resolvidas, mas pronto, caberá a cada família essa dinâmica. Muito obrigada. Obrigada pela esta disponibilidade que me deram para estar a responder. A minha opinião é, eu pessoalmente não sinto tanto essa diferença, uma vez que a minha independência como mulher verifica-se no meu dia-a-dia. Eu trabalho, eu partilho a lida de casa com o marido e com os filhos, eu tenho as minhas atividades extra-familiar, consigo fazer as próprias viagens com amigos, colegas, logo eu pessoalmente não sinto muito essa diferença. Mesmo em termos profissionais, em termos do vencimento mensal, não noto que seja posta por ser mulher num patamar diferente com os meus colegas. Não são critérios que se aplicam cá na escola. Por isso, o que eu posso concordar é que no interior do país ainda possa haver um bocadinho essa parte que a mulher, e também depende da idade das pessoas, provavelmente pessoas na faixa dos 70, 60 e tal, ainda pode haver mais para o interior do país, essa parte que a mulher ainda está muito com o papel de casa, de dona de casa, da parte da agricultura, o trabalhar fora, mas também o trabalhar em casa é papel dela. Do resto, mais para o interior, como eu disse, agora, mais para a cidade, aqui para Lisboa, não verifico tanto, apesar de ainda haver, e não é à toa que é um assunto muito discutido ainda nos média, mas espero e acho que vai melhorar muito mais. Que nós mulheres temos já o nosso voto, temos já a nossa independência. Então, o problema da igualdade de género continua a ser uma constante na nossa sociedade. Muitas conquistas foram feitas, principalmente desde o 25 de Abril em Portugal. Há uma diferença notória no antes e no agora, como, por exemplo, a nível da liberdade de escolha e também de participação no mercado de trabalho. Contudo, as mulheres neste momento têm duas tarefas. Trabalham em casa, são domésticas, como eram antigamente, tratam dos filhos. Então, neste sentido, eu penso que será muito importante esta geração, tal a minha, não é? Que está neste momento a educar os futuros pais, para que não aconteça o que está a acontecer na minha geração, em que as mulheres têm dois trabalhos, porque as mães não ensinam os filhos a ajudar em casa, etc, etc. E penso então que, apesar de todas as conquistas, ainda há muito a fazer e que parte, acima de tudo, da parte das próprias mulheres, para que consigam então que a igualdade
seja atingida. Não igualdade, porque as mulheres não são iguais aos homens, nunca serão, e ainda bem. Quando falamos de igualdade de direitos e de participação na sociedade. Obrigada a todos os nossos participantes por terem participado na nossa reportagem. Com ela conseguimos compreender que ainda vemos alguns vestígios dessa repressão na sociedade.